Estela tinha 19 anos e era como o sol da manhã, suave, mas inevitavelmente brilhante. Os olhos castanhos intensos, os cabelos longos e ondulados e aquele jeito meio distraído de quem vive entre páginas e sonhos. Estudava literatura em uma universidade renomada, apaixonada por romances sensuais e poéticos que ela mesma escrevia escondida, em cadernos cheios de confidências e desejos. Ricardo, seu pai, era um homem de fala mansa, forte nos gestos, ausente no cotidiano. A empresa de construção civil que herdara exigia dele mais do que horas de trabalho, exigia distância. Ainda assim, sempre que podia, buscava Estela na faculdade ou lhe trazia livros raros de presente. Era o amor que ela reconhecia com doçura. Já Melissa, sua mãe, era outra história. Bonita, vaidosa e viciada em espelhos, Melissa vivera o auge da juventude com intensidade. Fora modelo quando mais nova, colecionadora de olhares e convites. Quando Ricardo prosperou, ela viu sua vaidade encontrar espaço e justificativa. Passava dias em salões, boutiques e academias, sempre tentando pausar o tempo com cremes, cirurgias e sorrisos falsos. Mas o tempo, cruel e impiedoso, começou a desenhar suas linhas ao redor dos olhos. E então, Melissa começou a olhar para Estela como se ela fosse o lembrete mais doloroso de que a juventude não volta. Estela ainda tentava manter o vínculo doce da infância com a mãe, mas aos poucos as palavras viravam farpas. "Essa saia tá curta demais, Estela. Quer sair parecendo o quê?", disse Melissa certa vez ao vê-la se arrumando para um encontro com Marcelo. "É só uma saia, e ele gosta de mim como sou", respondeu a jovem, sem entender o veneno escondido nas palavras da mãe. Marcelo era gentil, educado e encantado por Estela. Fazia questão de conhecê-la profundamente, lia seus textos e elogiava sua escrita. Ele era o tipo de rapaz que qualquer mãe gostaria para a filha, mas Melissa o odiava. A beleza dele, o respeito, a forma como olhava Estela, tudo a incomodava. Melissa começou sutil. Uma crítica aqui, outra ali, dizia que Marcelo não parecia confiável, que talvez estivesse com Estela só pela beleza. Um dia, ligou para ele fingindo ser Estela, desmarcando um encontro importante. Outra vez, deixou uma mensagem maldosa no Instagram dele, com um perfil falso, insinuando que Estela estava com outros rapazes. A relação deles, embora firme, começou a estremecer com as manipulações de Melissa. Estela inicialmente não desconfiava. Acreditava que as coisas estavam difíceis por conta do estresse da faculdade. Até que um dia ouviu, atrás da porta do quarto da mãe, uma ligação. "Ela não precisa saber que foi você quem terminou, Marcelo. Apenas faça o que estou pedindo. Vai ser melhor para ela. Você não sabe o quanto essa menina é frágil e tola." Estela caiu no chão sem forças. A mãe estava por trás da crise do relacionamento. Sentiu um nó no estômago, como se parte de sua inocência fosse arrancada com violência. Meses se passaram. Estela terminou com Marcelo machucada e confusa, mas encontrava refúgio em suas escritas. Começou a montar um manuscrito para enviar a editoras. Um romance sobre uma mulher que se descobre desejável e corajosa, mesmo em meio à opressão familiar. Certa noite, saiu para um evento literário da faculdade e deixou o caderno sobre a cama. Quando voltou, encontrou Melissa sentada, segurando o manuscrito. "Você tem noção do que escreveu aqui?", perguntou trêmula de raiva. "Mãe, esse caderno é meu, você não podia... Isso aqui é nojeira. Eu vomitei lendo isso. Você é uma vergonha, uma aberração. Não é mais minha filha." Estela engoliu em seco, em choque. Queria gritar, mas ficou muda. Recolheu as páginas do chão, sujas de café derramado. A mãe havia jogado a bebida de propósito. Ricardo, que assistia ao distanciamento das duas com crescente preocupação, finalmente tomou uma atitude. Confrontou Melissa.
O que está acontecendo com você? A Estela é nossa filha. Por que essa crueldade? Porque ela me lembra tudo o que perdi, gritou Melissa em lágrimas. Você não entende. Ela tem tudo. Beleza, juventude e amor. E eu estou murchando sozinha. Ricardo, chocado, não soube o que responder. Os dias seguintes foram nebulosos. Melissa começou a ter crises de choro, raiva, risadas histéricas. Um dia quebrou todos os espelhos da casa. No outro, trancou Estela para fora de casa e ameaçou colocar fogo nos escritos dela. A situação fugiu do controle. Ricardo decidiu interná-la. O diagnóstico: transtorno de personalidade com episódios psicóticos e obsessivos. Melissa foi encaminhada para tratamento psiquiátrico. Estela chorou muito. Chorou pelos anos bons da infância, pelos abraços que já recebeu, pela mãe que um dia a protegeu e depois a destruiu. Chorou pelos sonhos que quase se apagaram e pelas feridas emocionais que levariam tempo para cicatrizar. Mas decidiu continuar. Com o apoio do pai, que deixou a direção da empresa para um sócio e se tornou mais presente, Estela publicou seu primeiro livro, que virou sucesso entre jovens adultos. Histórias de desejo, dor, paixão e renascimento. Marcelo, que nunca esquecera Estela, reapareceu. Pediu desculpas por ter se afastado, contou a verdade. Melissa o chantageara, ameaçando inventar que ele abusava da filha se não terminasse. Ele recuou por medo, mas nunca por falta de amor. Com o tempo, Estela perdoou, não pelo que ele fez, mas pelo que ela precisava deixar de carregar. Ricardo conheceu uma mulher chamada Eliane, professora de história, com quem começou a dividir a vida com leveza e risos. Era uma relação tranquila, sem jogos, sem vaidade excessiva. Estela gostava dela, sentia nela o afeto sereno que Melissa um dia soube dar. Melissa continuou internada em tratamento longo e delicado. Suas visitas tornaram-se raras por escolha de Estela. Ela não tinha ódio, mas precisava de distância para se curar. Certa tarde, Estela entrou em uma livraria para autografar seu terceiro romance. A fila era longa. Quando terminou, olhou para a última pessoa da fila, Marcelo, com um buquê de lírios e um sorriso tímido. Ainda me permite sonhar com a gente? Ela sorriu, com lágrimas nos olhos. Só se prometer que vai viver isso comigo, página por página. A casa ficou mais leve. Estela escreveu mais. Amou mais. Ricardo, ao lado de Eliane, reencontrou a paz. Melissa, agora lúcida, às vezes escrevia cartas à filha, pedindo perdão e lembrando de quando Estela era apenas uma menina sorridente que lhe entregava flores colhidas do jardim. Estela, porém, havia aprendido que o perdão não apaga as cicatrizes, mas pode transformá-las em poesia. E foi assim que ela seguiu, firme, com a caneta nas mãos, escrevendo sua própria história.